Ok, nós estamos aqui para o capítulo 4 de Ruth, concluir esse estudo de maneira muito breve desse livro, que é muito breve, né, mas que tem lições preciosas para nós. Tá? Vamos entrar no texto direto. Essa divisão proposta pelo Constable, ela é bastante simples e a gente vai usar um slide de texto para cada uma dessas passagens aí para simplificar o nosso aprendizado aí, ok? Só lembrando aí do resumo do Scofield, que é muito bom, eu usei isso nas outras aulas também. A gente vai ver uma progressão dessa trama aí até chegar ao capítulo 4, que é isso que a gente vai usar. Vendo Deus como protagonista, então no capítulo 1 Deus conduz Ruth, no segundo capítulo Deus apresenta Ruth a Boaz, no terceiro Deus prepara os detalhes da proposta de casamento, e no capítulo 4 a gente vê Deus consumando o casamento entre Ruth e Boaz, ok? Então a gente vai focar aí ah, nesse último capítulo agora, para a gente ver tudo que Deus tem feito e como é que ah, o cuidado dele é impressionante aí na vida de Ruth e na vida de Boaz, ok? Noemi também, obviamente. Então o texto vai mostrar para a gente, é uma figurinha que pode ajudar a ilustrar, né, o que aconteceu. E antes da gente entrar no texto, a gente vai perceber o seguinte: nós já trabalhamos os aspectos da redenção nos capítulos 2 e 3, então esses três primeiros aspectos já foram trabalhados, né? O remidor precisa ter recursos, Boaz tinha. O remidor precisa ser um parente próximo, Boaz era. O remidor precisa estar disposto a remir, Boaz estava disposto. Faltava a questão de que ele não era o parente mais próximo. E a gente vai ver como isso vai acontecer agora no capítulo 4, especificamente no versículo 6, ok? Então, só olhando para o esboço mais uma vez, a gente vai trabalhar agora essa primeira parte, a decisão do parente mais próximo. O que ele decidiu à luz do que estava diante dele, né? Diz o texto assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade, sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Primeira coisa que eu quero notar aqui: a gente vai ver 5 vezes a expressão assentar-se, tá? Sentar. Daqui a pouco eu sublinho as outras à medida que eu for lendo. Mas isso é interessante, eu vou falar daqui a pouco por quê. Tá? E a segunda questão, assim como a gente viu. Opa, puxa um pouco mais aí. Assim como a gente viu nos capítulos 2 e 3, essa questão de que no momento adequado as coisas aconteceram, né, como é que Deus estava supervisionando as coisas para que tudo acontecesse, Boaz também subiu à porta da cidade, onde as questões financeiras, as transações comerciais eram feitas no momento certo. Tá? Então, o texto diz exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado para quem? Para Ruth, estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha para cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes. Aqui provavelmente ele quer. Nossa, ficou muito ruim. Não sei por que está assim, mas enfim. Testemunhas, tá? Acabou saindo 2 Hs aqui. E o que ele fala para esses caras? Sentem aqui. E eles sentaram. Qual que é? Por que eu estou mencionando isso? É interessante a gente parar para lembrar. A Bíblia fala que quando Jesus concluiu a sua obra, ele assentou à direita do Pai. Obviamente, isso tem uma ligação direta com o fato de que o sumo sacerdote nunca se sentava, porque o trabalho dele nunca estava concluído, e a menção específica aqui de Jesus assentado direito do Pai tem mais a ver com essa questão do sumo sacerdote. Mas é interessante a gente ver que quando Boaz chama esses homens aqui, a proposta dele é finalizar o assunto, resolver a questão de uma vez por todas. Tá? E aí, no final do que está acontecendo, a gente vai ver que Boaz poderia ter dito está consumado, ou consumado. Tá consumado. Consumado. Tá? Desculpa aí a dislexia. Ok? Então é interessante esse paralelo.
Versículo 3. Depois que eles se assentaram, né? Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. O fato dele usar irmão aqui não significa que ele era cunhado de Noemi, tá? Isso aqui é uma expressão para parente, tá? Assim como você fala com o seu amigo, né? Ô, meu irmão, tudo bom? Como que você tá? Pensei que deveria trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença desses que estão aqui sentados, né? Mais uma vez aí, cadê a expressãozinha aqui? Sentados. E na presença dos líderes do meu povo. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu, tá? Então aqui o que Boaz está falando aqui, né? Ele é o parente, esse homem aí que a gente não sabe, ele é o parente mais próximo. Então ele é a pessoa que tem o direito de resgatar, se ele assim quiser. Então Boaz está dizendo: eu sou o segundo da fila, tá? Mas eu só posso fazer alguma coisa se você disser que não quer resgatá-lo. E aí ele fala assim: eu a resgatarei, tá? Boaz, porém, né, então a gente já vê claramente aí que vai ter alguma coisa vai vir aqui. No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Tá? Então, a princípio, o que a gente tem aqui? Esse homem estava pensando na propriedade. Mas Boaz lembra que, além da propriedade, ele terá que sustentar e suscitar descendentes. Tá? Para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-lo. Imagina a alegria de Boaz quando ele ouviu isso, né? Pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Tá? O que está acontecendo aqui? É interessante o comentário do Ryrie na Bíblia Anotada Expandida. Ele vai falar assim: o parente mais próximo concordou em pagar o preço da compra da terra de Elimeleque, até descobrir que isso envolvia a responsabilidade de desposar e sustentar a viúva Ruth. Isso prejudicaria sua própria herança, constituindo um peso financeiro duplo, pois, o campo comprado pertenceria ao herdeiro de Ruth e não aos filhos dele, do resgatador. E 2, ele teria que arcar com o sustento de Ruth e da sua família, tá? Olha o que ele está falando aqui, dá uma olhada nisso aqui. Também eu peguei ali da Bíblia do Ryrie, esse comentário. Os bens que eram dos pais, em primeiro lugar, iam para os filhos, depois iam para as filhas, e depois para os irmãos, tios, e só então para os parentes mais próximos, tá? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, se Ruth, vamos supor que esse homem já tivesse outros filhos, a esposa faleceu, tá? Ele não é um homem casado, não pense que isso aconteceria, essa, como é que eu vou falar? A poligamia não era uma coisa permitida, então ele não se qualificaria como um resgatador se ele tivesse uma esposa, tá? Ou ele era solteiro, ou ele era viúvo, tá? Deus não instituiria uma lei que violasse os seus próprios conceitos de santidade, né? Se Ruth tivesse filhos, né, as terras de Noemi e de Ruth iriam para quem? Para os filhos dela. Então esse homem, de alguma maneira, já tinha filhos. E esses filhos, então, ao invés dos filhos desse homem ficarem com esse campo que estava sendo comprado, ficariam com esse campo os filhos direto de Ruth. Tá? Então ele estava vendo assim, opa, a questão não é tão vantajosa para mim assim.
Nesse caso, se fosse só o campo, não tivesse que cuidar de uma pessoa e suscitar uma, uma descendência, continuar o nome da família, tudo bem, seria mais terra para os meus filhos no futuro. Mas já que eu tenho que dividir isso com outros, vai ficar muito pesado para mim. Tá? Então ele falou: não quero, estou fora. Tá? Então, quando ele fez isso, como Boaz é o próximo na linhagem, a gente vai ver agora aí nos versículos 7 a 12, ele recebe o direito de se casar com Ruth e ele anuncia que vai fazer isso. Tá? Então, a gente tem aí esse acordo entre os dois. Não quero mais. Não quero comprar o campo, já que tem esse problema para mim, o resgatador falou. Então Boaz vai falar: opa, então é minha vez. Eu o próximo da fila. Versículo 7 vai dizer: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válido, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. A gente já viu que esse parênteses aí foi colocado justamente porque na época em que o livro foi lido e circulava, a partir do momento em que isso acontecia, não era mais praticado isso. Tá? Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Tá? Então Boaz se cercou de todos os cuidados possíveis para que a sua decisão fosse... não havia cartório naquela época, não havia instrumentos aí jurídicos para comprovar isso. Então a palavra dessas pessoas todas serviriam de testemunha para ele. Tá? Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Tá? Então aí eles estão abençoando essa relação de Boaz com Ruth, e não apenas aqui, eu creio, na questão de número, né, de filhos, porque elas deram os filhos que deram origem às 12 tribos, né? Obviamente tirando José, que foi Manassés e Efraim, mas também eu creio que é no sentido da importância. Tá? E a gente sabe que, mais para frente a gente vai ver, qual foi a importância do casamento de Ruth com Boaz para a linhagem messiânica. Okay? E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. A gente já vai ver Pérez e Tamar daqui a pouco. Tá? Então, quando ele recebeu o direito de se casar, porque o rapaz, o remidor, o resgatador, ele não quis se casar, então eles fizeram a transação e aí deram sandália, trocaram sandália, e as pessoas foram testemunha e ele foi abençoado no seu intuito aí de se casar com Ruth. Tá? E a gente vê que Deus vai prover a eles um filho. Tá? Então tem um desenho aí do pequeno Obed na mão deles. Né? A gente vê Noemi sorrindo, né? Aquela que era amarga no primeiro capítulo, a gente vê ela sorrindo agora. E o texto vai dizer assim, versículo 13: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse luz a um filho. Então é interessante a gente ver mais uma vez que o escritor coloca muito claramente quem é a pessoa que permite que as coisas aconteçam de forma que o seu plano perfeito ele se desenrole, né? As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele.
Então a vovó agora tem esse papel tão especial na vida do filho de Noemi, né, do netinho dela, e cuidou como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Tá? Lhe deram aqui, a gente não sabe especificamente se foi as mulheres da vizinhança, mas eu acho que não. Tá? E é interessante que a palavra Obed significa servo. Tá? Esse foi pai de Jessé, então ele vai dar uma palhinha aqui, tá? Que foi pai de Davi depois. Então a gente tem Jessé e depois Davi. Tá? A gente vai ver isso claramente no próximo, na próxima passagem bíblica aí. Tá? Então ela tem uma vida. Você vê agora Noemi com uma outra ênfase, com uma outra atitude. Por quê? Porque ela viu o cuidado do Senhor muito claro na vida dela, algo que ela não estava fazendo no final do capítulo 1 por olhar para as circunstâncias e não para o Deus que permite as circunstâncias. Tá? E aí no finalzinho a gente vai ter o apêndice genealógico do livro de Ruth. Tá? Assim, esta é a história da descendência de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Tá? Aqui é interessante a gente olhar isso aqui. Essa não é uma história muito conhecida, tá? Mas se você quiser olhar depois em Gênesis 38, para o contexto todo, a gente vai ver que é uma história muito triste, muito imoral, né? Mas que trouxe a descendência do Messias, né? A linhagem do Messias, a continuidade da linhagem do Messias através de Judá. Mas é uma história muito triste, mas vale a pena você ler para entender exatamente o que aconteceu, tá? Tem a ver com o casamento de Levirato também, mas há outras coisas bastante tristes aí na história que não vale a pena a gente investir tempo aqui. Mas essa genealogia, ela traça o quê? O que a gente viu no começo do livro, que é a ligação entre os patriarcas e a monarquia, tá? Monarquia com Davi e os patriarcas com Judá e Perez. Tá? Perez foi filho de Judá. Tá? Então é interessante a gente ver aí como é que há essa ligação e o texto muito claramente mostra isso pra gente. Tá? Algumas considerações que eu quero fazer com você para terminar. A primeira delas é que a gente vê claramente aí Deus controlando as circunstâncias para prover para o seu povo aquilo que o seu povo precisa. No caso de Ruth, precisava de um resgatador. No caso de Boaz, a possibilidade dele se casar. No caso de Noemi, a continuidade do seu nome, né, do nome da sua família, de Elimelec. Tudo isso acontecendo, a gente vê acontecendo exatamente no momento adequado, né? Muito lindo você ver a providência de Deus, mais especificamente em Ruth 2 e 3, embora a gente esteja no capítulo 4. Aqui eu quero terminar com essa consideração, antes de eu fazer umas considerações finais. A gente viu esse detalhe na aula passada, né? O redentor, o remidor, o resgatador é a pessoa que paga o resgate. O resgate é o preço pago pela salvação e o remido é aquele que é resgatado, tá? No nosso caso, nós somos os salvos. O resgatador nosso é Jesus, e a gente vai ver isso agora, tá? E o preço aqui pago pela salvação foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Olha que interessante, a gente viu aí nesse slide, esse foi um material que o Esdras trouxe muito bom que ele fez, uma vez que ele deu aula sobre isso, tá? Nós vimos no capítulo 2 que o remidor precisa ter recursos, no capítulo 2 ainda que ele precisa ser um parente próximo, no capítulo 3 que ele precisa estar disposto a remir, e no capítulo 4 que ele precisa estar desimpedido. Olha que interessante a gente ver aí, com relação à pessoa de Jesus Cristo, como que isso fica evidente, tá?
Então, o primeiro texto que a gente vê está em Gálatas, tá? Em Gálatas 4, 4 e 5, diz assim o texto: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Tá? Esse texto mostra como Jesus é o nosso parente. Tá? Segundo texto aí, Jesus precisa ter recursos para redimir. Olha o que 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Tá? Então, Jesus cumpria. Tá? Terceiro deles aí, 1 João 3,16. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. Eu não tenho esse texto aqui, mas ele fala que Jesus fez isso por amor. Tá? Então, amor foi o que motivou Jesus a se entregar por nós. Tá? E no último deles, Hebreus 4,15, o remidor precisa estar desimpedido. Diz assim o texto: Pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Tá? Então Jesus era mais do que desimpedido para poder nos redimir. Tá? Então, Jesus é essa figura do remidor para quem o texto de Ruth aponta. Obviamente não é um apontamento direto, mas é algo que a gente certamente consegue derivar e levar na direção aí da nossa aula, ok? Algumas considerações finais aqui que eu quero fazer com você. Especialmente a gente vê os contrastes aí. Eu quero apontar para você 4 contrastes, né? Contrastes dos capítulos 1 e 2 para com o capítulo 4, tá? São 4 coisinhas aí. Então, no capítulo 1 a gente tem lágrimas. Poderia ter feito uma tabela, né? Não pensei nisso. A gente tem alegria. Depois a gente vai ter trabalho braçal. Trabalho. Não sei porque sumiu, hein? Para descanso. Ruth não mais precisava trabalhar, Noemi não mais precisava ir atrás de sustento, né? Muito interessante a gente ver isso. Depois a gente lembra que vazias. E ela recebeu Obed. Muito lindo você ver essas transições todas, né? E a última delas, numa sensação de temor para uma realidade de paz. Tudo isso, gente, tudo isso. Olha que interessante a gente parar para ver isso. Né? Por causa de obediência a Deus e fé em Deus. Tá? Mais especificamente isso na pessoa de Ruth do que de Noemi, mas é impressionante ver como é que a graça que resgatou Ruth, ela influenciou a vida de Noemi, de forma que Noemi pudesse mais uma vez aí mudar da água para o vinho, né, de uma pessoa amarga para uma pessoa totalmente tranquila aí nas mãos de Deus, tá? Uma coisa que pode surgir como um questionamento, aí eu quero terminar com isso. Deixa eu ver se isso quero terminar com isso. Por que Noemi... Noemi não, desculpa. Por que Ruth poderia se casar com Boaz se Ruth era uma moabita? Tá? Há algumas respostas interessantes, e uma delas é o seguinte: a proibição do casamento era para com as nações que estavam na terra, quando a terra foi conquistada.
tá? Então isso automaticamente excluiria Ruth, que estava fora da terra de Israel e que era uma moabita, tá? A segunda questão aqui que eu acho interessante a gente salientar é que, deixa eu pensar direito como que eu vou falar isso da melhor maneira possível, né? Elimeleque se casar com uma moabita, isso não seria um problema, tá? É, o que eu vejo acontecer aqui é que ela, e pelas próprias palavras dela, né, no capítulo 16 e 17, ela foi uma pessoa que se converteu. Ela não mais era uma pessoa que adorava a Quemos, lembra que a gente falou sobre isso, tá? Quemos, que era o deus aí dos Moabitas. Pelo contrário, ela adotou Yahvé como o seu Deus. Então ela seguiu a Deus, ela era uma pessoa que poderia ser considerada aí uma judia, uma seguidora do Deus de Israel. Então isso permitiria que ela se qualificasse aí como uma possível pretendente para Boaz, ok? O livro é muito bom, tem muita coisa interessante e eu oro para que você, na sua aula, na sua sala de aula, consiga fazer esses paralelos e que as pessoas adorem o Senhor Jesus Cristo, né, por ver como é que ele, em todo o seu amor, em toda a sua graça, se dispôs a, como diz lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, né, a, a tomar a atitude de um servo para morrer por nós, né? É interessante ver que esse resgatador que era o primeiro da fila e que não queria, não estava disposto a resgatar Ruth, ele não o fez porque isso o prejudicaria, né? O Senhor Jesus Cristo, ele foi total prejudicado em tudo isso, mas ele em nenhum momento voltou atrás. Pelo contrário, ele foi até o final para morrer por você e por mim, para nos dar salvação. Louvado seja o nome dele, ok? Deus te abençoe e te guarde. Boa aula para você.